Bom dia para todos. Para mim está sendo um bom dia, graças a Deus. Meus queridos, nós vamos aí estar com a nossa leitura diária. Estamos aí labutando de uma maneira muito tranquila e sadia sobre o grão de mostarda e o fermento, que se encontra lá no capítulo 13 de Mateus, né? E vamos estar fazendo aí a leitura do livro de Isaías. Isaías capítulo 40, do versículo 12 ao 24. Nós vamos entender aqui a majestade do Senhor, né? Quando a gente fala sobre sermos aquele que planta a boa semente, né? Aquele que rega, aquele que cuida das vidas que ainda não aceitaram a Jesus, ou está trabalhando ou discipulando essas vidas, é preciso conhecer esse Deus que nós colocamos como proposta para a vida dos nossos queridos ouvintes, aqueles que o Senhor coloca em nossas mãos. Nós chamamos de o nosso próximo, né? E precisamos apresentar essa majestade. Nós vamos fazer essa leitura aqui em Isaías 40, para que a gente possa entender essa configuração bíblica do nosso Cristo e o que Ele coloca para nós, para quê? Para um desenvolvimento maior do que tudo aquilo em que se fala e se ensina de Senhor Jesus. É como lemos o grão de mostarda, né, nesse capítulo aí de Mateus 13. Ela é uma espécie de árvore muito maior do que as outras. É tremendo essa analogia que Jesus faz, sabe? Nós podemos usar essas mesmas comparações diante do conhecimento que nós temos e também da sensibilidade em que a gente pode ter diante da circunstância do indivíduo que nós estamos conversando, sabe? Em dado momento. Saber utilizar essas ferramentas para despertar a pessoa a nos ouvir, isso é maravilhoso. Jesus era assim, é tremendo ele. Mas olha só o que Isaías, à luz do Espírito Santo, coloca para nós hoje em Isaías capítulo 40, a partir do versículo 12, do versículo 12 até o versículo 24. Vamos ler com muita calma e estar atento com muita atenção à palavra de Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem na concha de sua mão ou tomou a medida dos céus a palmos? Está colocando aqui. Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Está falando sobre Gênesis capítulo 1, né, onde Deus formou todas as coisas. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Aqui é claro que o profeta Isaías está chamando a atenção dos seus ouvintes, né, com relação ao que Deus realmente é. Que Deus, ele não é guiado ou teleguiado por homens. Deus fez tudo para ele são todas as coisas. Então Isaías está sendo profundo aqui, chamando a atenção desse povo tão rebelde nesse período. E continua: com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Então Isaías questiona: quem está acima de Deus, que fez todas as coisas? Se Deus é Deus, alguém está acima dele? Se tem alguém acima dele, então me fale, me explique. Me explique, dê razão para isso. Não tem como. Então Isaías procura interiorizar aos seus ouvintes de forma que eles possam repensar nos seus questionamentos. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As linhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada.
como um vácuo, como quem comparareis a Deus, ou que coisa semelhante confrontareis com Ele. Então ele está trazendo à memória tudo que Deus fez, desde dos contos de Gênesis até aquele momento presente da vida deles. Está trazendo à memória tudo que Deus fez com os profetas, com os juízes, com os pais da fé, tudo, a saída da terra prometida, enfim, está trazendo à memória tudo. Nós não somos nada, Deus é tudo. Então era um povo que se rebelou contra Deus, achando que Deus era uma coisa qualquer. Como é que se pode perder a noção da história e do passado? Sabe, o único passado que tem que ficar para trás, e mesmo assim não fica esquecido, são as nossas mazelas. Mas as coisas que Deus fez, isso jamais deve ser esquecido. Isso a gente leva para toda a eternidade, porque temos um Deus vivo. E Isaías chama a atenção muito forte aqui aos seus ouvintes e a nós leitores também. O 19, o artifício funde a imagem, e o ourives cobre de ouro as cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idolatra e escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artifício perito para sentar uma imagem esculpida que não oscile. Então ele está dizendo aqui que essas imagens, elas precisam ser recobertas de alguma proteção para que não se deteriore com o tempo. E os que é de madeira precisam estar presa a correntes e a cordas para que não caia na terra. E quem é o nosso Deus que não precisa nada disso? Ele não precisa ter nenhuma capa para que o encubra. Ele não precisa estar amarrado em nada para que não caia. Ele está fazendo analogia desses deuses de barros e de madeira que não são nada diante do nosso Deus vivo. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhoto. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então ele está dizendo assim, o nosso Deus está lá em cima no céu. Está vendo esse céu azul? É Deus que está lá. Ele está no seu trono olhando por todos nós, e nós, aos seus olhos, somos como um gafanhoto nesse planeta. Ele está atento a todos nós, ele tem a sua onipresença. Ele tem a sua onipresença. Deus é Deus, só Deus pode essas coisas. Está em todos os lugares, né? É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Ele não tem nenhum poder na face da terra que Deus não possa anular. Não vê o acontecimento que falamos na lição anterior, fizemos uma analogia sobre o rei Davi, pastor de ovelhas no campo, corajoso demais, mas Deus o escolheu para ser rei de Israel, no lugar de Saul, em que abandonou Deus e desprestigiou o Senhor. Ele anulou o seu espírito diante de Saul e derramou sobre o rei Davi. Ninguém pode. E Saul ainda reinou por 30 e poucos anos, depois que o Espírito de Deus se afastou dele. Deus não interfere nas escolhas humanas. Deus dá seus sinais para que, pelo nosso arbítrio, nós possamos fazer as boas escolhas e lutar pelo ideal, que é salvação, que é paz, que é longanimidade com o Senhor. Deus não dá essas escolhas para nós. A vida vai sempre continuar. Se continuarmos a escolher errado, nós vamos sofrer. Se começarmos a escolher certo, se interessar por todas as coisas que estão à nossa volta, porque, veja bem, tudo para Ele são todas as coisas. Para Ele são todas. Sabe o que é toda? É todas as coisas, gente. Todas as coisas é para Ele. Todas. Está entendendo? Então nós temos um compromisso com a nossa vida como um todo. Compromisso com família. Compromisso com
o nosso ganha-pão de cada dia, o compromisso com o nosso crescimento intelectual, o compromisso com as nossas amizades, com nossas relações, o compromisso com a política brasileira. Gente, pelo amor de Deus, nós não somos alheios a nada, a nada, a nada. Eu costumo dizer que quando eu me refiro sobre algumas coisas, ou vão me amar ou vão me odiar. Não estou me importando com isso. Porque Jesus Cristo, quando entrou em Jerusalém, ele foi amado. Mas logo em seguida, ele foi crucificado. Quem sou eu para almejar a reverência o tempo todo? E nem quero, porque a glória é de Deus. A glória de Deus, e eu, como muitos, é instrumento do Senhor. Só isso. Só isso. Eu vivo para Cristo, mas também vivo as minhas responsabilidades, que não são poucas, para poder sobreviver nesse mundo presente e ajudar quem precisa ser ajudado. É aquela história: sorrir com quem sorri, chorar com quem chora. Essa é a nossa vida, né? Então o profeta, ele começa a mostrar essas características daqueles que começam a buscar alguma nulidade de Deus sobre a vida, e na verdade é Deus que anula todo e qualquer juízo sobre a face da terra, se assim Ele quiser. É Ele que levanta toda e qualquer liderança, toda e qualquer liderança. Se o povo escolheu Saul para a sua vida, para ser governado em troca, em desfavorecimento do Senhor, e Deus permitiu, paciência, amargaram, escolhas erradas, mas Deus deu uma escolha certa, Davi, para a vida deles. Tiveram que esperar muito tempo para poder entender esse governo de Davi sobre a vida do povo, né? Mas aqui diz, aqui no versículo 24, mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por ele, e uma tempestade os leva como palha. A nossa natureza, ela é transitória. Esse versículo 24 nos remete lá em Hebreus 11, 24. Deixa eu ir lá para eu não dar o texto errado. Ao homem está destinado a morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo. Interessante que esse versículo tá na minha cabeça e às vezes me foge à mente esse versículo. Às vezes me foge à mente esse versículo que a gente utiliza para os nossos evangelismos, né? Às vezes foge, mas eu vou buscar aqui para gente não dar o endereço errado. Mas a nossa vida ela é transitória, e a gente por ter essa transitoriedade, ter uma única oportunidade, uma vida só nesta terra, mas teremos uma eternidade com o Senhor, e a gente não pode deixar de aplicar isso à vida das pessoas, entendeu? Estou procurando aqui. O texto certo para a gente falar, tá bom? Para a gente não ficar. Hebreus 9:27. Hebreus 9:27. Às vezes nos foge a memória, né? Porque a gente tá com outra leitura na mente aqui para estar passando para os irmãos, e foge a memória. Hebreus 9:27, o homem está destinado a morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo, né? O texto em si a gente não esquece. Então, quando ele coloca para nós aqui, nesse versículo 24, mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se seca quando um sopro passar por eles, e uma tempestade leva como palha. Então, a vida, ela se vai,
a qualquer momento, esse fôlego que nós temos nesta terra, carne, estou falando de carne, um dia vai se esvair. E precisamos estar preparados para Cristo. Essa é a nossa função, de estar aplicando o reino na vida das pessoas. Quando nós aplicamos esse reino, é porque ele já está aplicado em nós. Está aplicado em nós. Então sejamos esse grão de mostarda aqui na face da terra, para que possa tornar essa hortaliça cada vez mais frondosa, enriquecida, para que muitos venham se aninhar nessas árvores, nos seus galhos e nas suas folhas, que são as vidas salvas para Cristo. É como um fermento levedado, né? Esperando o seu tempo de estar preparado para ir ao forno, né? Aí no caso aí o forno é o céu, bom sentido, tá? Não leva isso aí como o inferno, não. O inferno é para aqueles que rejeitam a Cristo. Não deturpa as palavras. Meus amados, que Deus abençoe, que Deus ilumine a vida de cada um de vocês, tá bom? E que essas lições elas possam trazer grandes reflexões para todos nós, tá? Tenhamos aí uma semana de leitura muito agradável e que Deus possa estar enriquecendo cada dia o nosso coração. Lembrando que estaremos ali com a IBAB numa feira missionária nesse último sábado agora, nesse sábado agora que vem, que está por chegar, para o encerramento do nosso trabalho missionário. Esse trabalho é voltado para ganhar fundos para que vidas cada vez mais sejam salvas através do missionário, e você faz parte disso. Se você não pode estar no campo, você pode estar financiando isso, não só com os recursos em dinheiro, mas também nas suas orações. Mas venham estar nos alegrando conosco. A partir das 10 horas da manhã estaremos lá recebendo as pessoas, ali nos confraternizando. Vamos até às 16 horas, vai ter um belíssimo almoço ali sendo vendido, né? É uma troca, na verdade uma troca, para que a gente possa aí aumentar esses valores em muito, para que a Missão Alcance também possa ser agraciado com uma parte desses valores e podermos aí levar salvação a tantas vidas que são menos evangelizadas. E vamos estar lá no Pará. Estaremos lá no Pará, num local conhecido como Castanhal e Guaré-Açu. É um local que nós vamos estar ali, se Deus quiser. Em nome, vamos estar levando ali a nossa IBAB junto, na minha pessoa, na pessoa do Valdizago, na pessoa da irmã Michele e na pessoa da irmã Raimunda. Então, um pedaço da IBAB, da sua IBAB, estará lá em Pará. E um grande pedaço também estará conosco, que é as suas ofertas e as suas orações. Estará nos fortalecendo para que possamos alcançar a vida naquele local. Isso é um grande preparo que Deus está dando a cada um de nós ali na IBAB, para que nós também possamos fazer essa evangelização ao nosso redor, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus e tenhamos uma leitura diária abençoadora. Amém?